Olá, eu sou o Diomar Fontoura e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje, para mais um estudo da Palavra de Deus. O texto está no segundo livro de Reis, capítulo 2, verso 1 em diante. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho disse-lhe Elias: Fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Elias: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: Fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse: Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: Você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que o separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Esta é a passagem do arrebatamento de Elias. Perceba quantos detalhes curiosos a Bíblia apresenta ao narrar este fato. Nada na Bíblia está aí por acaso, pois Deus tem propósito em cada detalhe. Como Jesus afirmou que da lei não seriam tirados nenhuma letra ou acento, pois o Todo-Poderoso guarda mistérios que somente serão revelados ao tempo certo. Por isso, não podemos compreender os mistérios de Deus em nosso próprio entendimento, pois o nosso entendimento sempre nos firmará nas razões humanas, que são limitadas e finitas. No entanto, Deus não é pautado pelas razões humanas, e para compreender os seus mistérios, temos que ser ensinados por Ele próprio, pois é assim que a palavra afirma em João capítulo 14, verso 26, que diz: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Um dos eventos mais misteriosos que a Bíblia apresenta diz respeito ao arrebatamento da igreja. Este porque ainda não ocorreu, por isso é disputado entre muitos que tentam prever como este evento se desenrolará. De fato, Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. A questão do arrebatamento, Deus já revelou aos seus profetas e está na Bíblia, mas não é possível entendê-lo sem que antes o Espírito Santo de Deus o revele. Por isso a palavra nos diz para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, pois o Espírito é fonte de vida e de sabedoria. Veja o arrebatamento de Elias. Perceba que ele representa o arrebatamento da igreja. E 3 coisas que ali vão acontecer estão ali porque o Espírito Santo os levou a fazê-las. Veja que isto também terá que estar presente na vida da igreja antes do arrebatamento. O texto nos revela que eles sabiam o que iria acontecer. Os discípulos dos profetas sabiam o que ia acontecer. Elias sabia o que ia acontecer. Eliseu sabia o que ia acontecer, pois o arrebatamento de Elias já estava revelado para eles. Assim como para nós hoje, não é segredo
que o arrebatamento da igreja acontecerá. Mas quando vai chegando o dia do arrebatamento, o Espírito de Deus direciona Elias a 3 lugares. Lugares que não são escolhidos aleatoriamente, mas cada um tem um propósito específico, pois diz respeito ao que tem que estar no interior daquele que será arrebatado. Então vamos ao primeiro. Disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. O primeiro lugar que o Espírito leva Elias é a cidade de Betel. Agora veja a revelação. Betel é uma palavra de origem hebraica que significa casa de Deus. Veja que foi importante para o Senhor que antes do arrebatamento Elias estivesse no lugar chamado casa de Deus. O lugar da nossa morada, ainda que temporariamente, se chama terra. É este mundo. E aqui, nesta terra, nós, os seres humanos, construímos lugares específicos, cada um para servir segundo aos seus propósitos. Por exemplo, construímos prédios e chamamos de escola e dizemos: este lugar é lugar de estudar. Ou construímos um outro prédio e neste chamamos de hospital e dizemos: este é lugar de tratar os doentes. E assim por diante. Quando pensamos em ir ao posto de gasolina ou ao mercado, pensamos sempre em um lugar específico, o lugar onde construímos para que fosse servido aquele propósito. E será que não seria assim também a respeito da casa de Deus? Veja que não me refiro à igreja, pois a igreja somos nós, mas sim ao lugar que é chamado a casa de oração, conforme está em Isaías capítulo 56, verso 7. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Elias foi levado ao lugar chamado casa de Deus antes do arrebatamento. E será da mesma forma no arrebatamento da igreja. Não se distancie, querido e querida, da casa de Deus, da casa de oração, do lugar que você ouviu falar de Jesus, do lugar onde os irmãos se reúnem e adoram e glorificam junto ao nome do Senhor. As orações que são feitas naquele lugar são atendidas e ouvidas por Deus, porque a minha casa, diz a palavra, será chamada casa de oração. E se Deus diz isso, é porque Ele vai ouvir as orações que são feitas na casa que foi dedicada a Ele. Vamos então para o segundo lugar. Elias lhe disse: fica aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. O segundo lugar que o Espírito direciona Elias a ir se chama Jericó. Agora veja a revelação. Jericó, a cidade do retorno dos israelitas da escravidão do Egito. Esta palavra Jericó, este nome Jericó, significa perfumado. Veja que antes do arrebatamento de Elias, Deus o leva para o lugar que se chama perfumado. Através de Jesus, nos tornamos filhos de Deus, filhos que Deus ama com o amor de pai. Veja o que a palavra diz no momento em que Isaac abençoa o seu filho Jacó. Então seu pai Isaac lhe disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou, dizendo: ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Cristo mudou as nossas vidas, nos tornou aceitáveis diante de Deus. Nós somos agradáveis agora ao Senhor. E como também diz em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Veja que o Senhor levou Elias ao lugar chamado perfumado. Isso porque nós temos que estar perfumados com a essência de Cristo antes do arrebatamento. O arrebatamento da igreja está chegando, queridos. Por isso, sejam, em nome de Jesus, este perfume suave, que é agradável diante de Deus, que perfuma as nações com a essência de Jesus Cristo. Então vamos para o terceiro lugar. Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. O Espírito Santo então direciona Elias ao rio Jordão. E este, após atravessá-lo, será o lugar do arrebatamento. Veja então a revelação. A palavra Jordão, o nome Jordão,
surge do hebraico, com uma palavra que significa descer, correr, fluir. É tudo sobre o que ele realmente é, um rio, pois a água corre, a água flui, a água desce no sentido da correnteza. Então, antes do arrebatamento de Elias, Deus leva ele para um rio, Deus leva ele para a água. E a água é símbolo de vida, de purificação, de limpeza. Em Apocalipse capítulo 22, no verso 1, a palavra diz: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Perceba que o rio flui a partir do trono de Deus e do Cordeiro. Este rio é o próprio Senhor, é o próprio Senhor Jesus que tem que fluir dentro das nossas vidas, como um rio de vida que jorra para a vida eterna. Era a respeito disso que Jesus falava à mulher samaritana: se você me pedisse água, era eu que te daria uma água que jorraria dentro de você, uma fonte de vida eterna. Este rio precisa estar fluindo dentro de nós. Por isso Deus leva Elias a este lugar chamado Jordão. A palavra também diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Por isso a importância, queridos, de estarmos em concordância com a palavra de Deus, pois essas três coisas não podem se apartar da vida daqueles que pertencem ao Senhor. Por isso sejamos obedientes à palavra de Deus, que possamos vivê-la e guardá-la em nossos corações, pois assim certamente, assim como foi feito com Elias, também será feito conosco. O Espírito Santo nos conduzirá ao dia perfeito, ao dia do encontro com o Senhor nos ares, ao dia do arrebatamento. Isto vale para todos. Que a graça poderosa do nosso Deus esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém.